Olá, eu sou o Thiago Santos e nesse vídeo eu queria falar especificamente de cubos mágicos, né? Agora são 11h49 da noite, ou seja, provavelmente eu não vou postar esse vídeo no dia 19 e sim no dia 20. Porém, o dia 20 muito provavelmente vai ser um daqueles dias que vai ter dois vídeos no dia porque eu postei depois da meia-noite. Bom, eu poderia falar sobre muitas coisas no vídeo de hoje, mas especificamente eu escolhi cubos mágicos como tema, né? Bom, cubo mágico é uma coisa bastante interessante na minha opinião e que eu tenho uma história um tanto quanto interessante sobre cubos mágicos, né? Eu não sou nenhum especialista, eu sei montar um cubo mágico, mas já chego lá. E eu comecei a desenvolver uma certa afinidade, não afinidade, mas comecei a desenvolver um certo interesse em cubos mágicos no meu ensino médio, né? Então eu vejo o puzzle cubo mágico 3x3 há muito tempo, porém eu só fui aprender a montar na escola. E aliás, eu não aprendi a montar na época do ensino médio, né? Eu aprendi até uma certa camada no método de camadas. E aí depois eu aprendi a montar sozinho. Eu lembro que eu comprei um cubo mágico de 1,99 muito ruim. Só que esse tipo de cubo é muito, muito ruim de você aprender os movimentos, porque você não consegue criar uma memória muscular muito boa. Você tem que fazer movimento por movimento, você se perde com muita facilidade e o cubo quebra muito. Então, melhor que você compre um cubo de qualidade, né? Bom, esse aqui foi o meu primeiro cubo de qualidade. Qualidade, né? Era de uma marca. Alguma marca chinesa aí. Que é uma marca até que boa, até que razoavelmente bem, ó. E ele gira legalzinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ué, tô começando a achar que ele não vai voltar pro estado que ele tava, hein? É, eu fiz besteira e desmontei esse cubo, teria que montá-lo de novo. Mas, enfim, o cubo tá aí. Eu lembro que eu paguei R$ 80 nesse cubo. É um cubo meio superfaturado. Na época eu já achei ele superfaturado, né? Porque é uma marca que até que é legalzinha, só que, tipo assim, dá pra você pagar muito mais barato nela. Então não precisava ser R$ 80 jamais. E, cara, o cubo, pra mim, ele. Vamos lá, né? Pra mim, ele representa que meio que praticamente qualquer problema tem solução, né? A princípio, o cubo mágico, eu não sei quantas milhões de possibilidades de coisas que. De paridades. Não paridades, mas as possibilidades de diferentes maneiras em que o cubo pode estar provavelmente são milhares, né? Ou talvez bilhares de maneiras, eu não sei quantas maneiras são, mas são muitas maneiras. Isso é fato. Acho que não chegam a bilhares de maneiras, não. Assim como os jogos de xadrez, que provavelmente são tipo 70, sei lá, milhões, bilhões, não sei. É muita possibilidade que tem. O cubo mágico, ele pode cair em de várias maneiras diferentes. Por exemplo, essa aqui é uma maneira que não é única ao longo da história, já deve ter caído muitas vezes, né? Eu não faço ideia como resolver isso aqui só olhando, né? Mas o legal do cubo é que existe um caminho e um algoritmo para que aquilo seja resolvido, né? Algoritmo. Algoritmo. O fato de você fazer sempre a mesma coisa vai te dar aquele resultado. O cubo ele prova que os algoritmos realmente funcionam pelo próprio método de camadas, né? Então, olha só, como eu disse, o cubo para mim ele representa que se um problema é muito grande, ele parece que não pode ser resolvido, ele pode ser resolvido através de algumas medidas, né? Acaba que se você for fazer uma analogia com qualquer outra coisa mais complexa, como por exemplo, sei lá, política no Brasil, aí é muito mais complicado, né? Aqui eu, enfim, montar um cubo mágico mostra que o cubo parece complexo, parece não ter solução a princípio, ou então só uma máquina poderia resolver, mas existe um caminho que você sempre segue, não é nada sobre-humano e você consegue fazer. Bom, então o método que eu uso para montar o cubo é um método de camadas, né, que consiste basicamente em fazer uma cruz primeiro, depois alinhar os centros, né? Então alinha esse centro, alinha esse centro, alinha esse centro e alinha esse centro. Depois monta essas pecinhas laterais, né? Com a famosa pescaria. Depois você alinha essa camada de cima, forma o peixe na parte de cima, amarela. Depois do peixe você faz o L, sim, o nome do movimento é L.
Depois do L, você faz a camada de cima, então você faz o Minerva e aí por fim seu cubo está montado. Às vezes o Minerva ele não é necessário, às vezes o cubo se monta sozinho, né? Então antes de montar isso aqui propriamente, só queria dizer como eu aprendi isso aqui. Eu tinha um colega no ensino médio, o nome dele era Matheus. Esse cara era meio fascinado em academia e nutrição. E aí ele tinha um cubo da Rubik's, que é uma das marcas mais famosas de cubo mágico e mais resistentes. Um cubo da Rubik's, hoje em dia, ele deve custar em média R$ 100. E os cubos da Rubik's, eles são cubos para criança mesmo. Não que eles sejam ruins, mas muito pelo contrário, eles são muito resistentes. Em sentido de resistência, os cubos da Rubik's são sensacionais. Esse cubo aqui, por exemplo, se eu jogar ele no chão, talvez ele não quebre, porque ele até que é um cubinho legal. Mas muito provavelmente ele vai desmontar, né? O cubo da Rubik's, não. Você vai jogar ele no chão, provavelmente ele vai se manter intacto, no máximo vai dar uma arranhada ali. É um cubo muito resistente, né? E ele tem até mais algumas medidas de segurança, por exemplo, esse cubo aqui ele permite que eu gire um lado. Eu acabei de girar um lado. O cubo da Rubik's não, já não permite isso com tanta facilidade, eu teria que afrouxar o cubo, né? O cubo. Bom, então é isso. Aí ele foi me ensinando ali com algumas estratégias. Eu aprendi a fazer até, sei lá, até a pescaria, mais ou menos, até a parte do peixe de cima. Aí eu fui criando um interesse em cubo mágico nessa época, né? Porque até então eu achava que era um problema sem solução. Eu vi ele montando ali, eu falava, mano, isso aqui é incrível. Na moral, isso aqui é incrível. É muito interessante. Seria legal aprender esse tipo de coisa. Eu fui tentando ali sem pretensão, aí ele foi falando, ó, agora você faz isso aqui, agora você faz isso aqui. Pra variar, isso foi sendo feito em alguma aula que eu já não lembro o que que era, porque afinal de contas eu tava mais interessado em montar o cubo mágico do que prestar atenção na aula, né? Bom, e é isso. Aí ele me ensinou. Depois, depois que o ensino médio acabou, isso foi na época da pandemia, então eu terminei meu colégio, colegial, né? Em 2020, eu acho, que foi o ano que eu terminei, e a gente tava no meio da pandemia, né? Tava caminhando pro ápice da pandemia, se não o ápice da pandemia. Então eu devo ter ficado um ano em casa aí, mais ou menos. Não era escola de home office, simplesmente não estavam dando aula, né? Uma longa história. Até estavam online, mas enfim, sinceramente, não vou entrar no mérito aqui não. E foi isso. Então, meu terceiro ano do ensino médio eu passei em casa na pandemia. Enfim, período que mudou demais a história do mundo, né? Sem sombra de dúvidas, é um dos períodos que mais mudou o mundo aí, né, mais recentemente. Foi um fenômeno que, tipo assim, tem o antes da pandemia e o depois da pandemia. O cérebro das pessoas meio que explodiu durante a pandemia, assim. Surgiu muita porcaria e, enfim, um boom de conteúdo e mídia digital absurda. Mas o assunto não é pandemia, o assunto é cubo mágico. Enfim, aí no meio da pandemia, eu lembro que eu fui indo sozinho, vendo algoritmos. Tipo assim, aí eu via vídeos de pessoas, como fazer. E aí, tipo assim, o vídeo pra montar o cubo mágico, sei lá, você pode fazer o cubo mágico em 7 passos. Aí são 7 videozinhos, cada videozinho de 2 minutos, ensinando a fazer aquele algoritmo. Assim, ó, o cubo caiu desse jeito, faça esse algoritmo. Caiu daquele jeito, faça esse algoritmo. Caiu daquele jeito, faça esse algoritmo. Caiu uma imparidade, que é basicamente quando existe a possibilidade do cubo não cair com nenhum padrão que você possa resolver, aí você faz o movimento, como é que eu posso dizer? Para não para que essa imparidade suma, né? Então, casos muito específicos. Tem uma regrinha aqui que na última camada tem que ter uma peça de cor lateral e não pode ter amarelo em cima. Às vezes essa regra não acontece, às vezes tem peças que nenhuma dos 4 cantos do cubo vai te atender para você fazer o seu algoritmo. Então, o que você tem que fazer? Um movimento randômico. Faz um movimento randômico para qualquer um dos lados, e aí ele volta, e aí você pode realmente fazer o algoritmo de novo. Né? Isso normal, acontece, deve ser uma questão matemática. Bom, agora falando sobre equipamentos de cubo mágico, né? Então aprendi a montar na pandemia, beleza, finalizei esse assunto. Falando sobre equipamentos de cubo mágico e minha coleção de cubos mágicos. Queria começar a falar da coleção de cubos mágicos, quantos 3x3 eu tenho. Atualmente eu tenho 3 cubos 3x3. Dentre eles, um deles é meu favorito. Já chego lá. Então ali eu tenho minha coleção de cubo mágico, olha só. Eu sei. Essa estante tem que ser arrumada, né? Na verdade,
Tem produto de limpeza ali, tem coisa, tipo assim, eu tenho que ajeitar ela. Na verdade, faltam coisas para que ela se torne cada vez mais bonita, né? Ela tem um grande potencial, tem os videogames ali, mas eu queria enfeitar ela um pouco mais. Enfim, os meus cubos estão ali. E aí existe um cubo que eu não coloco na coleção, inclusive esse aqui foi o meu primeiro, eu coloco lá, mas existe um cubo que eu não coloco na coleção, coloco como decoração propriamente, que é esse cara aqui, ó. Aquele cara ali de cima, ó. Tá vendo? Cara aqui. Esse cara, eu esqueci, é o M2. É o alguma coisa M2. Ele é o meu primeiro cubo magnético. E você sabe quanto custou esse cubo mágico? Foi R$ 160 na Cubur Brasil, na época. 160 ou 150, eu não sei. Mas ele é um cubo magnético. Tipo assim, ele já é um passo a mais nos cubos mágicos, né? Esse cubo aqui, então, ele não é um cubo magnético, né? E ele tem várias questões de rolamento ali e tudo mais. Ó, se eu abrir o cubo, você vai ver que dentro só tem um parafuso e nada mais. Então é um cubo bastante simples, né? E aí tem os equipamentos para você usar o cubo, por exemplo. Existe essa chavinha aqui que eu ganhei com o meu cubo da Moyu, que é esse magnético, que você pode é, afrouxar um pouquinho o torque do cubo, né? Então, olha só, se eu abrir a cap aqui, ó, da branca, tem um parafuso aqui que eu posso afrouxar e apertar o torque do parafuso. Pois bem, se eu deixo o cubo mais apertado, ele vai ter mais dificuldade, mais atrito ao girar, causando assim um cubo mais duro, resultando em um cubo mais duro. Isso é bom? Depende. No caso do cubo Rubik's, né, que eu falei hoje mais cedo, o atrito gera resistência nele e às vezes é bom. Se você afrouxar bastante o cubo, você vai ter mais velocidade, no entanto, vai ter um cubo mais molenga, né? Então, aqui, ó, você vê que ele tem um certo limite de abertura. Olha só, tá vendo que o cubo tá aqui normal? Eu posso tentar forçar ele para abrir. Ele não quebra, mas esse é o limite dele. Se eu afrouxar mais, ele vai abrir mais, porém com mais possibilidade de estourar, né? Um cubo que estoura é quando você tá fazendo aqueles movimentos baita rápidos e aí o cubo, pá, estourou. Acontece inclusive com cubos bons, cubos que estão mal regulados, né? Bom, então tirando essa chavinha, existe outra chave que eu já vou falar, e existe isso aqui, ó. Isso aqui é um lubrificante de cubo mágico, cara. Eu ganhei quando eu comprei meu cubo e comprei uma parte, né? Esse aqui é o Gold Lube, né? Lubrificante Gold. E existem na Cubo Brasil, né? Que é uma loja que eu comprei o meu cubo mágico, o meu fodão, né? O cubo mágico foda que eu tenho. Foda entre aspas, né? Porque tem uns cubos muito caros. Tem a Apple dos cubos mágicos que eu vou falar dela mais pra frente. Bom, então esse lubrificante aqui, ele foi tipo vintão, não sei. E ele funciona bem, cara. Dura muito, é um cubo muito. É um lubrificante muito bem, um Gold Lube, muito bom. Mas existem três tipos de lubrificantes de cubo mágico. O Gold Lube ele faz uma determinada. Tipo assim, um protege, o outro dá mais lubrificação pro cubo mesmo, aí o outro faz sei lá o quê. Cada um é muito específico, tem uma fórmula química mais específica para determinado objetivo dentro de um cubo mágico. Mas, cara, é muito sutil. Você teria que ser um pro player de cubo mágico para que isso fizesse diferença. Agora eu vou pegar o meu cubo foda e falar. E para finalizar essa parada aqui, quem sabe montar um cubo ainda. Pois bem, eu tenho aqui meu cubo fodão. E ele é um cubo bem mais bonito que esse meu primeiro aqui que eu mostrei, olha só. Ele tem o logo da CB, que é a Cobur Brasil. Ele abre relativamente bem, só que eu posso regular isso, né? Ele veio com essa. Ah, inclusive os cubos eles têm essa paradinha aqui, ó. Você pode comprar a parte, que ele é um suporte para cubo. Então, em vez de deixar o cubo assim na prateleira, você pode deixar o cubo dessa forma, né? No caso, esse aqui eu posso deixar expondo a logo e aí fica muito mais bonito, ó. Uber Brasil, CB. Tirando isso, esse cubo aqui ele tem mais um mecanismo que ele tem um mecanismo melhor de, não é spring, cara, mas olha só, por dentro ele tem mecanismos de mais qualidade, é um material de mais qualidade por dentro que proporciona um giro melhor. Tirando isso, dentro das keycaps, ele tem outro mecanismo de regulagem. Então aqui eu tenho dois mecanismos de regulagem. Um deles é com essa chavinha. Eu de novo aperto o parafuso, fazendo com que a spring principal, que ele tem quatro springs, compactem
e deixa o cubo mais rígido, mais duro, ou afrouxem e deixa o cubo mais maleável, porém com mais risco de estourar. Além disso, ele também tem essa outra chavinha que eu encaixo aqui no meio, encaixo aqui, ó, e aí eu faço uma outra espécie de torque, né? Não é um torque, é... Cara, em resumo, eu nem sei pra que serve isso aqui direito, mas é outro tipo de regulagem extremamente precisa, né? Para que você tenha um cubo muito, muito específico, muito do seu gosto e tudo mais. E o que é o cubo magnético? Dentro de cada uma dessas pontinhas, ele tem um ímã. Então, ele tem um ímã aqui, nessa ponta, e tem um ímã aqui, ó. E aí as duas, elas vão se atrair por magnetismo. E aí, o cubo, né? O ímã, ele é muito, muito sutil mesmo. E aí, o que o ímã faz? Quando você faz um giro, olha só, fiz um giro, vou completar o giro, ó. Quando chega na etapa final de completar o giro, ó, etapa final, ele quase que se completa sozinho, né? Alguns cubos têm um magnetismo mais forte que o outro, são ímãs mais fortes que outros. Esse aqui não tem um ímã tão forte, mas ainda assim faz diferença. Então, se eu pego esse cubo aqui, por exemplo, e vou finalizar o giro dele, olha como é que esse giro ficou, ó. Ficou um giro não acabado. Isso aqui não faz tanta diferença. Se eu tivesse finalizado o cubo aqui, beleza, o cubo estava montado. Mas e se eu precisar fazer esse movimento e depois fazer esse movimento aqui, ó? Você vê que aqui, devagarzinho, ele foi. Mas e se eu faço um movimento incompleto, tipo esse aqui, ó, e depois tento fazer isso aqui, ó, tento girar para baixo, ele já oferece resistência. Então ele teria que ter completado esse movimento para fazer isso aqui, ó. Então, esse tipo de resistência causado pelas quinas mal alinhadas é teoricamente resolvido com um cubo magnético, tá bom? Que deixa o cubo muito mais caro. Esse cubo aqui é um cubo muito bonito, de muita qualidade, é um cubo profissional. Esse sim é um cubo profissional, barato, né? R$ 160 em cubo profissional é barato, acredite. Dá para até disputar torneios com esse cubo aqui. Enfim, não é o melhor, mas enfim. E é isso, tá? Então ele tem toda essa parada e ele gira muito bem, tá? Olha isso, ele realmente gira muito bem. E ele poderia girar muito melhor, inclusive, se eu tivesse lubrificado ele mais ou tivesse deixado ele com a regulação mais frouxa. Enfim, é isso. Cubo M2 aí. Agora eu não sei se eu monto cubo ou não monto cubo. Aqui eu tenho um cubo totalmente desmontado e aqui eu tenho um cubo meio bonitinho. Eu vou montar esse cubo aqui desmontado para vocês entenderem a lógica. Uma coisa que seria muito legal era mostrar a câmera de outro ângulo, né? Porque aqui não vai ficar tão legal, vai ficar eu vendo o cubo aqui e tudo mais. Mas o legal era mostrar de outro canto. Bom, mas para finalizar isso aqui, eu só queria dizer que é isso. Então, eu tenho cubos mágicos é um dos assuntos que eu gosto na minha vida. Não sou nenhum entusiasta dos cubos mágicos. Eu tenho outros modelos, tem outro que eu exponho aqui que é um cuboide. Olha só que interessante. Eu tenho esse cuboide aqui, ó. Ele é muito interessante, cara. Ele é um cuboide muito interessante. Olha isso aqui, ó. E ele tem o algoritmo próprio para resolução. Eu cheguei a fazer um manual dele. Mas assim, eu nunca tinha me dedicado. Inclusive, ele é da mesma marca que esse cara aqui, ó. Olha só, tá vendo? Ó, eles são da mesma marca, tá vendo? Enfim, eu nunca me dediquei a realmente aprender a montar esse cuboide aqui. Os únicos que eu me dediquei a aprender a montar, então, são o 3x3 e o 2x2. O 2x2 é muito fácil, né? Muito fácil assim, você tem que aprender algoritmos também, mas... E padrões de cores. Mas é mais fácil que o 3x3 até. Deixa eu guardar esse cuboide agora. Beleza. Deixa eu tentar montar esse 3x3 aqui pra ficar legal, talvez. Deixa eu tentar colocar essa câmera, talvez, aqui. Vai ficar meio esquisita, mas eu acho que vai dar pro gasto. Deixa eu abrir aqui as paradas então. Vamos montar esse cubo aqui pra finalizar este vídeo. Parece aqueles vídeos de tutorial, né? Aqui eu tenho um controle velho de Xbox 360 todo empoeirado, olha só. Muito empoeirado. Eu não jogo mais nada. Então, pra mim, sempre deixo ele conectado, mas já não jogo mais nada. E vamos lá, vamos montar esse cubo aqui, cara. Eu não vou dar nenhum tutorial, obviamente, mas eu só vou mostrar como seria teoricamente. Seguinte, primeiro eu vou montar a florzinha, né? Que seria tipo assim, eu sempre começo pela base branca. Opa, tem que deixar aqui. Eu sempre começo pela base branca. Então agora eu busco branco. Agora
Branco de novo, já fez um branco aqui. E agora eu preciso de mais branco. Então, vem pra cá, ó. Já formou mais um branco, agora mais um branco. Cadê a pecinha? Então eu tô procurando a peça. A peça que eu estou procurando tá aqui, ó. Então venho aqui, venho aqui, venho aqui, venho aqui. Montei aí a minha florzinha, entre aspas. Agora eu alinho aqui, ó. Se essas peças têm que se manter aqui, então azul alinha com azul e joga pra cima. Laranja com laranja, joga pra cima. Verde com verde, joga pra cima. Vermelho com vermelho, joga pra cima. E agora pode jogar tudo pra baixo e tá certinho, né? É isso. Eu não vou explicar, só vou continuar aqui. Aqui eu tenho um cubo com o centro feito e alinhado já. Todo alinhado bonitinho, os primeiros passos. Agora eu tenho que fazer essas peças aqui, essa camada de baixo e essa camada, e depois fazer o de cima. E aí a gente faz o algoritmo da pescaria, que é sempre o mesmo algoritmo, que é para a direita ou para a esquerda, pesca para a direita ou pesca para a esquerda. E, por exemplo, eu quero pescar essa peça, olha só, é um branco, ele tem que estar embaixo. Só que ele não. A primeira regra é: se eu tenho que jogar esse branco para baixo, esse verde precisa estar alinhado com o centro verde. Então eu vou girando até encontrar o verde, olha só. Encontrei o verde aqui, esse branco vem para baixo. Como que ele vem para baixo? Pesca branco. Pesquei. Esse é o algoritmo da pescaria. Joga, pesca, volta. Joga, pesca, volta. Joga, pesca, volta. Tanto faz na direita quanto na esquerda, né? Aqui, ó, mais um. Aqui não dá, eu tenho que jogar ele para cá. Ó, esse aqui dá, por exemplo. Mais um verde. Dessa vez eu vou fazer exatamente o contrário, ó. Branco, verde. Joga, pesca, volta. E é isso, tá? Então, deixa eu continuar aqui aleatoriamente. Tem vários conceitos bacanas aqui. Mas é isso. Ó, aqui, por exemplo, ó, mais um. Agora eu montei todas essas quinas brancas. Agora eu tenho que fazer essas peças. E a gente faz isso também com o algoritmo da pescaria, só que é um pouquinho diferente. As cores fogem das opostas. Então, aqui, por exemplo, aqui, por exemplo, está alinhado com. Não pode ter nenhuma peça amarela aqui, se o amarelo está em cima. Então, o verde corre do. Aliás, o vermelho aqui de cima corre do vermelho. Ele tem que ir pro laranja, que é o oposto, então ele corre, joga, pesca e montou. A mesma coisa vale aqui, por exemplo. Aqui não dá pra fazer porque tem um amarelo, aqui não dá pra fazer porque tem um amarelo. Aqui, por exemplo, olha só, verde, verde e laranja. Então, ó, laranja tá aqui, o laranja tem medo do laranja, ele corre, a gente joga um branco, pesca, volta, volta e a peça veio. Essa é a pescaria e foge da cor, né? É uma pescaria um pouco mais complexa, mas ainda simples. A mesma coisa aqui, foge do azul, pegou, pescou, montou. Tem mais uma para fazer. Não caiu em paridade para me explicar sobre emparidade, mas tá bom. E aqui pronto, o cubo já está montado toda essa camada de baixo, bonitinho. Agora a gente tem o algoritmo do fogão, que é basicamente isso aqui. E tem um algoritmo, ó, já fez uma florzinha aqui. E tem um algoritmo para ser aplicado, tem uma regra específica, mas eu não vou entrar no mérito aqui. E aqui a gente tem mais, agora a gente tem mais um algoritmo, que é o algoritmo para formar o peixe, que é esse aqui, ó. Não formou o peixe ainda. Agora eu acho que vai formar o peixe. Aqui é o peixe. Então aqui você tem a cabeça do peixe e o rabo do peixe. E aí você sempre joga a cabeça do peixe para sua esquerda e faz o mesmo algoritmo. E aí você tem que completar o amarelo de cima agora. Completou, tá vendo? Então aqui, ó, você tem agora que fazer dois algoritmos para completar o cubo, que é o L e o Minerva. Primeiro vai fazer o L. Mas para qual face a gente faz o L? Aqui tanto faz, porque as faces estão todas bagunçadas. Mas para fazer com mais assertividade, eu poderia simplesmente fazer isso aqui, ó. Fiz o L, pronto. Um L foi feito. O que que mudou desse L? Ele já me deu duas peças iguais laterais. Agora eu posso alinhar isso com azul e fazer o L mais uma vez, porque ele me deu maior precisão. Então, faz o L de novo. L feito e completou. Eu não precisei nem fazer o Minerva. Já completou o cubo mágico. Mas, só explicando o que seria o Minerva, Minerva seria essa posição aqui, ó, em que eu tenho as cores todas alinhadas, olha só, que coisa. Só que as do meio estão trocadas, ó. Essa aqui está montada, mas está trocada, essa aqui tá trocada, trocada. E poderia acontecer também com todas as faces. Então, essa aqui poderia estar trocada também. Mas nesse caso, o que você tem que fazer? Joga a cor montada para trás e faz uma Minerva. Minerva que é. Bem, só vou ter que fazer o Minerva mais uma vez, que não funcionou. E cubo montado. É isso.
Ah, isso aqui dá pra fazer tranquilo em menos de 2 minutos, né? Agora, olha só que interessante. Ah, tem aquela. Opa, tampei o negócio sem querer. Peraí. Bom, tem aquela piada clássica, aquele comentário clássico, né? Nossa, você montou um cubo mágico, você é muito inteligente. Se entregasse um pra mim, eu não montaria em 2 anos. Óbvio que você não montaria em 2 anos. Você não sabe montar o cubo, né? Então, assim, você precisa aprender primeiro a fazer a coisa para depois executar essa coisa. Se você tenta fazer de maneira aleatória, é algo que você, cara, vale muito mais a pena dedicar um tempo a estudar como aquela coisa está funcionando e uma maneira de fazer, para depois tentar executar, do que simplesmente tentar executar, se ferrar, ou talvez aprender com os erros, né? Embora erros sejam benéficos nesse sentido de aprendizado, mas você entendeu o que eu quero dizer. Se uma pessoa girar esse cubo aleatoriamente ou tentar montar, por exemplo, eu vou tentar montar só o laranja, aí a pessoa vai lá tentar montar o laranja, ela até consegue, mas sem um algoritmo mesmo, muito difícil. Eu diria até impossível que a pessoa consiga montar. Então, tem que aprender o algoritmo certinho, que não é tão complexo, e aí a pessoa consegue. Agora, as vantagens de saber montar um cubo mágico, né? Cara, as vantagens são deixar a molecada doida. Você sabe montar um cubo mágico, tem um cubo mágico lá, e tipo, alguém tá com um cubo mágico assim. Aí você fala pra pessoa, sabe montar cubo mágico? Ela fala, sei e tal. Ou então, tô aprendendo. Aí você pega lá o cubo mágico, começa a fazer, é legal pra caramba. Outra coisa é se passar por inteligente, né? Isso aqui não é sinônimo de inteligência, tá? Isso aqui é sinônimo de habilidade processual. No meu caso, memória muscular. Então, eu giro, eu sei o que eu tô fazendo nos meus giros? Não. Eu tenho um algoritmo, o Minerva, por exemplo, ele tem vários algoritmos. Se por acaso eu girar uma peça e, sei lá, depois fechar o olho e esquecer o que eu tô fazendo, eu não sei em qual movimento que eu tô. Eu tenho que voltar do começo. Se eu errei o L, por exemplo, eu tenho que voltar do começo. Porque eu não aprendi a teoria de movimento por movimento. Basicamente, eu sei que eu tenho que girar naquela sequência, e se eu perder a sequência, eu tenho que voltar do começo. Ou seja, é basicamente uma memória muscular. É como lembrar, por exemplo, é como saber exatamente dirigir um carro, mas você não sabe explicar teoricamente o que você está fazendo. É como saber controlar a marcha do carro, mas teoricamente você não sabe o que está fazendo. Aquilo virou memória muscular, aquilo virou prática. Mas você não sabe explicar teoricamente o que, que você está fazendo. O mesmo vale para o cubo mágico. Ele é exatamente igual. Eu não sei o que eu estou fazendo, mas a memória muscular está atuando aqui. É claro, se você vai ser um profissional de cubo, você tem que saber a teoria. Inclusive, você tem que saber a minimizar algoritmos, né? Às vezes, para chegar no cubo montado, existe uma coisa específica que você consegue fazer um algoritmo ali esquisito, e naquele cenário específico vai te levar a um tempo melhor. Caralho, esse vídeo aqui tá com meia hora. É o vídeo mais longo que eu já gravei. Você vê como o cubo mágico é um assunto chato pra caramba pra algumas pessoas. E pra mim é bem legal. É isso. Poderia falar muito mais sobre cubo, mas eu acho que eu já falei o suficiente. É isso. Tchau, tchau.